A Frente Parlamentar da Química ofereceu um almoço em Brasília, oportunidade em que a ABIQUIM, a Associação Brasileira da Indústria Química, apresentou estudo da consultoria Deloitte chamado Um Outro Futuro Possível, os desafios para a competitividade do setor químico no Brasil e as propostas para superá-los. O estudo será entregue a cada um dos presidenciáveis que disputarão a eleição deste ano, como subsídio para a política desejada pelo setor. Estiveram presentes parlamentares, integrantes da frente e dirigentes da ABIQUIM, além de outras entidades ligadas ao setor químico no país. Após a exposição, os presentes se manifestaram sobre o evento. O setor químico se organizou, é muito organizado, mas mais uma vez, se organizou, se preparou, reuniu uma série de propostas, ideias, comparou os casos brasileiros, de política industrial brasileira com políticas de outros países mais desenvolvidos e que são nossos concorrentes, contratou uma empresa de consultoria internacional que está fazendo o apanhado e a comparação entre as políticas conhecidas fora do Brasil e que são bem-sucedidas e que foram e continuam sendo bem-sucedidas, e tudo isso está reunido num material que é a agenda que o setor está oferecendo aos presidenciáveis, aqueles que vão disputar a presidência da República. Aquele que liderar o país, obrigatoriamente, há de procurar superar as divergências nessas grandes questões, são os grandes temas nacionais, e em particular aquilo que diz respeito à indústria química, que nós temos o privilégio e o prazer de participar, não só como parlamentar, mas como vice-presidente dessa frente tão importante. Sem dúvida é fundamental para nós debatermos, inserirmos esse tema na sociedade, fazer com que ela possa compreender quais são os motivos que levarão o país a ter um desenvolvimento com geração de renda e emprego. A indústria forte é a cadeia produtiva forte como um todo. Esse estudo vai propiciar os presidenciáveis para que eles possam ir para o debate com dados e, logicamente, se prepararem para que assim que se tome posse a partir do ano que vem, possam implantar as medidas necessárias para que o Brasil retome, na verdade, esse papel competitivo na indústria química e ajude o Brasil a crescer e, logicamente, distribuir renda. A importância do setor químico na atividade econômica do país é fundamental. E por isso, ao entregarmos esse documento, é uma forma de nós buscarmos o espaço que o setor tem direito e que o Brasil precisa que ele tenha. Portanto, quem vai nos governar tem que dizer o que pensa com relação a esse setor tão importante da economia. Eu cuido da área de logística e infraestrutura, mas conhecendo a indústria química em maior profundidade, eu me convenci, estou totalmente convencido de que um país não se desenvolve, não cresce, se não tiver uma indústria química, que é uma indústria de base bastante fortalecida e pujante. E a gente sabe que o país só vai se desenvolver e só vai dar oportunidade às pessoas através do trabalho, através da produção. E a indústria química é de extrema importância porque ela faz parte praticamente de todo o setor produtivo, do setor industrial. É de suma importância que os presidenciáveis conheçam tudo aquilo que está por ser realizado na indústria química, para que se foque, para que se olhe com muita atenção uma área tão importante para o desenvolvimento nacional. Então, todos os presidenciáveis devem ver o que está acontecendo, quais são as falhas, qual é o tratamento que nós estamos dando, muitas vezes inadequado para a indústria química, e que se coloque isso dentro dos planos e projetos governamentais, porque é necessário para que a gente possa ter uma nova face para o desenvolvimento nacional. Esse é o momento, né? Então eu acho que essa reunião é super oportuna porque é exatamente o momento da gente discutir, não só com os presidenciáveis, mas com a sociedade brasileira, planos e estratégias para que a gente tenha uma infraestrutura e uma indústria química no Brasil muito maior, muito mais forte e mais ágil do que essa. Todos os presidenciáveis precisam saber das nossas potencialidades e das nossas dificuldades. Muitas vezes no calor da eleição, não se presta muita atenção para assuntos da mais alta importância para o Brasil. O Brasil passa por transformação, a indústria química é fundamental nessa história. Hoje foi uma satisfação, vários expositores com as propostas, o que o Brasil precisa, né? A gente vê muito qual é o Brasil que eu quero. O Brasil que eu quero é que tenha desenvolvimento, tenha progresso,
as empresas possam ser competitivas, para que a gente possa melhorar nosso orçamento, nossa base na química e também nas outras áreas. Foram apresentadas aqui diversas questões importantes sobre o custo da energia, a possibilidade de utilização de energias renováveis, a questão da indústria 4.0 agora da inovação, a importância da participação da pesquisa através das universidades e outras questões que dizem respeito agora ao novo marco regulatório aí da indústria química, né, aqui no Brasil. O que eu pude ver hoje aqui é um estudo muito bem elaborado, muito bem cheio de muitas informações importantes para que os presidenciáveis possam ter essas informações para pensar o futuro do Brasil. A gente não pode no Brasil ficar esperando que as coisas caiam do céu. Então eu acho que nós temos, e a Abiquim, por ser muito bem estruturada e por ter muitas fontes de empresas estrangeiras, empresas brasileiras sobre o setor e também sobre todos os fatores que poderiam alavancar a indústria de um modo geral, ela está bem posicionada para fazer isso e tem que sair à frente e fazer. E eu acho que nós entendemos já há um bom tempo que passar pelos presidenciáveis é importante, passar pelo executivo é importante, mas pelo legislativo também. Então nós começamos aqui hoje a conversar esse assunto e colher dos parlamentares as primeiras reações a essas propostas nossas. A Abiquim tem um objetivo muito claro de, como você viu hoje, da gente preparar uma agenda bem abrangente sobre o que a gente precisa fazer para melhorar a competitividade da indústria química brasileira. O Brasil vai ser um país rico em petróleo, um país rico em gás e temos a maior biodiversidade do mundo. Questões essenciais para a indústria química, portanto a gente tem que saber aproveitar esse potencial e o nosso objetivo é exatamente apresentar aos presidenciáveis um plano de como a gente pode transformar esse potencial em realidade. E a pré-apresentação para os deputados que integram a Frente Parlamentar da Química teve exatamente o objetivo de mostrar para eles quais são os temas que preocupam a indústria química. Porque qualquer que seja a iniciativa de um futuro presidente, o tema necessariamente irá passar pelo parlamento. O primeiro ponto, antes de mudar qualquer lei, é respeitar aquilo que foi acordado. Por exemplo, nós temos foi feito um trabalho de longo prazo sobre um incentivo que é o REIQ, nas indústrias químicas. E ele é um incentivo que ele tem um começo, meio e um fim, ou seja, não é ad eterno. E saiu uma MP, acho que 836, há 2 semanas, simplesmente para poder compensar o efeito da greve que teve dos fretes, extinguindo. Simplesmente isso, a partir de 1º de setembro você não tem mais esse daqui nos próximos anos. E o que acontece? A indústria química você faz contratos de longo prazo, de compra e venda, levando em conta esse imposto, essa redução de imposto que você tinha. E simplesmente o pessoal agora rasgou. Existir oferta de matérias-primas é fundamental para que a indústria invista e crie riqueza aqui dentro do país. Eu acho que o principal recado está relacionado ao desenvolvimento do potencial de riquezas relacionadas ao pré-sal. O pré-sal tem um potencial de hidrocarbonetos muito grande e deixar que esse potencial seja explorado através de exportação de petróleo é um fim não nobre para algo que tem um potencial muito grande de desenvolvimento da indústria e geração de emprego e riqueza no país. Importante, o problema é comunicar. Então nós, inclusive no Simproquim, nós fizemos agora a indústria química no Brasil sendo demonstrada em várias faculdades. A indústria química não é uma indústria simples, é uma indústria que propulsiona a economia de um país. Isso é um fato. Então é de suma importância que exista uma agenda específica a ser apresentada a todos os presidenciáveis para que eles tenham consciência das principais drives que nós temos que trabalhar para poder impulsionar a indústria química.